Muito está se falando da delação do Braga Neto contra o Bolsonaro. Mas a verdade é que a coisa não é bem assim, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para dar uma clareada no que talvez os outros canais de imprensa não estejam clareando. Foi muito propagado na imprensa que o Braga Neto pegou o ex-advogado do Zé Dirceu e que esse advogado disse que sim, delação é um meio de defesa. Isso é óbvio. Mas o fato dele ter dito sim, delação é um meio de defesa, em tese significaria que ele tem a intenção de delatar. Mas isso não é verdade. Não é que seja mentira que o Braga Neto tenha a intenção de delatar. Não é essa a questão. A questão é que o fato do advogado dizer que delação é um meio de defesa, bom, isso não significa nada. Não significa que não seja. E não significa que o cara vá delatar por causa disso. Às vezes a imprensa, intencionalmente ou não, ela faz algumas confusões. Explico. Quando, de uma maneira geral, a mídia fala que o advogado do Mauro Cid dá umas entortadas, que ele fala umas coisas e depois ele volta atrás, é um pouco de amadorismo de quem está olhando pelo seguinte: o advogado Mauro Cid é um professor experiente e um cara muito versado naquilo que ele faz, que é a advocacia criminal. Gente, ele está usando uma estratégia. Perceba, as pessoas às vezes acham, não, mas o cara voltou atrás, o cara isso, o cara aquilo. Não interessa o que o advogado fala na imprensa. Interessa o que o advogado fala no processo. Ele não tem nenhuma obrigação de falar a mesma coisa na imprensa que ele tem de falar no processo. Às vezes você pode se lembrar de algum filme de Hollywood de direito criminal que você tenha visto, que o advogado vai lá e faz todo um carnaval na imprensa porque ele quer que o povo fique a favor do cliente dele. Não é verdade? Mas antes de continuar esse vídeo, eu peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. Isso também acontece no Brasil, ainda que de forma um pouco diferente, considerando que o nosso direito criminal é diferente do direito criminal americano. Mas trabalhar com a imprensa faz parte do jogo, também aqui no Brasil. Ora, você espera que o advogado do Mauro Cid vá falar numa entrevista na CNN, etc. Você espera que ele vá falar o quê? Não, meu cliente realmente é culpado, ele estava dando um golpe. Não, é óbvio que ele vai falar. Não, quem mandou foi o Bolsonaro. Agora, por outro lado, ele sabe a corda bamba em que o cliente dele está. Se ele entrega simplesmente o Bolsonaro, ele desperta o horror dos bolsonaristas que vão em cima do Mauro Cid. E de outro lado, se ele diz que não, ele também está tentando mostrar que o cliente dele é inocente. Então, simplesmente ali, você tem um jogo de aparências. Não significa absolutamente nada o cara dizer A ou o cara dizer B em relação ao processo. Certamente o Mauro Cid delatou, como de fato sabemos que sim. Agora, o que ele disse, o que ele deixou de dizer, não precisa estar próximo daquilo que o advogado dele fala, e ele falou na mídia, entende? O que o advogado dele conta na imprensa, que ele falou, não precisa ser necessariamente aquilo que o Mauro Cid falou no processo. Isso é ingenuidade de quem analisa. O advogado tem uma estratégia. Falando do advogado do Braga Neto, é a mesma coisa. O advogado do Braga Neto, evidentemente, tem uma estratégia. E ele vai seguir essa estratégia porque também é um advogado versado no meio. Então, as pessoas não podem ter essa ingenuidade de achar de que porque o advogado falou A ou falou B na imprensa, é o que ele vai fazer dentro do processo. Agora, analisando a coisa de maneira mais objetiva, é claro que o Braga Neto só terá benefícios em delatar o Bolsonaro. É claro que o Bolsonaro é a cereja do bolo. Ele é que precisa ser pego e delatado. Agora, em segundo lugar, está o Braga Neto. Eu acho que em termos de ódio da população que não é bolsonarista, talvez o Heleno esteja em segundo lugar. Só que o Heleno, eu não vou dizer que ele é um cara não perigoso, porque não é verdade. Mas o cara que estava efetivamente ali encarando a comissão de frente do golpe e aparentemente do assassinato do Lula, do Alckmin, do Xandão, era o Braga Neto. Afinal de contas, o Mauro Cid disse que o Braga Neto entregou a grana lá para os Kids Pretos para promover o golpe, incluindo matar Lula, Alckmin e o ministro Alexandre. Ou seja, Braga Neto era a linha de frente mesmo. Então, assim, como numa delação você só pode delatar alguém que estivesse mais alto do que você, a lógica é acreditar que o Braga Neto vai delatar o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro, por outro lado, vai querer tirar, e já está trabalhando nesse sentido, tirar a seringa do toba dele. Ele vai dizer que, na verdade, é assim. Ele até sabia de intenção de golpe, aquela conversa mole que ele fala, pensar em matar alguém não é crime, pensar em dar um golpe não é crime, mas executar começar as execuções é crime. Mas ele vai querer dizer que ele é o inocente da história e que os caras estavam fazendo tudo ao arrepio dele, ou seja, ele não tem nada a ver com isso.
Então vai ficar, como nós sabemos, essa briga de facão no escuro. Vai ter que acontecer isso. A prisão do Braga Neto só vai adiantar algumas coisas, como, por exemplo, a angústia do Jair, todo dia ficar imaginando que, putz, o próximo a ser preso sou eu. Eu acho que o próximo a ser preso nem precisa ser ele, pode ser o Heleno. Eu acharia muito legal. E eu quero mais ver o Jair com essa angústia todo dia por algum tempo. Eu acho que vai ser super salutar. Até porque ele e o gabinetezinho do ódio dele, junto com os filhos, com aquela família decrépita que ele tem, vão ficar espalhando loucuras a partir do momento em que fica muito claro que o Braga Neto vai colocar o dele na reta. Então vai ser bacana de ver. Resumindo a ópera, o advogado do Braga Neto, apesar de entender que delação é um meio de defesa, ora, qualquer advogado sabe disso, não significa que ele vá delatar. Agora, a vaca fria diz que sim, ele vai delatar, ele não tem muitas escolhas sobre isso, porque tem provas que o condenam, significando que, se ele não delatar, não sobra muita coisa para ele, porque tem provas que o condenam, ou seja, ele tem que delatar, ele tem que entregar a cabeça de alguém para tentar diminuir um pouco a pena. Agora, existe uma fila muito grande de gente delatando o Bolsonaro. O Braga Neto, eu acho que chegou meio atrasado, né? Enfim, eu estou adorando. Quero mais é que se explodam todos.